E aí, atômicos, tudo bem? Apesar do Game Gear ter sido tecnicamente superior a seus concorrentes, ele não conseguiu desbancar o Game Boy. Então, o que define um bom produto? Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E esse é o Anatomia das Coisas. No final da década de 80, começo da década de 90, existiu uma briga enorme entre as concorrências dos portáteis. Quem saiu na frente foi a Nintendo com o seu Game Boy, lançado em 89. E aqui do lado, o Atari Lynx, não teve nem muita relevância de mercado, a gente vai deixar ele de ladinho. O Game Gear foi o concorrente direto dos dois principais players. O Game Boy, ou como a gente conhece o Game Boy Classic, veio para substituir o grande sucesso que foi os Game Watch da Nintendo, os primeiros grandes portáteis que existiram. Os caras resolveram investir pesado e criar um videogame de 8 bits. Ele tinha uma tela, você via que eram os 4 tons de cinza, de fósforo verde. A tela era esverdeada. Sem iluminação de fundo, usava os seus cartuchos. Logo depois, ele foi substituído pelo Game Boy Pocket. Sendo grandes concorrentes nos consoles de mesa, a Sega resolveu investir pesado e um ano depois, em 1990, lança no Japão o Game Gear. Vem para as Américas e Europa em 91 e é trazido para o Brasil pela Tectoy no mesmo ano. E o Game Gear já era colorido e a tela de iluminação própria. O Game Boy vendeu aproximadamente 65 milhões de cópias, o Game Gear vendeu aproximadamente 11 milhões. O Game Boy custava $90 e o Game Gear custava $150. Ele está falando de $60 aí de diferença. Um produto que era superior no gráfico, no som, tinha iluminação própria, colorido. Ele era melhor do que o Master System. Rodava os jogos do Master System caso você tivesse adaptador. E se vocês ficarem até o final do vídeo, eu prometo contar quanto custaria o Game Gear na atualidade. O poder de compra do dólar em 1990 não é o mesmo que o poder de compra hoje. Ou seja, tem uma inflação, então tem uma diferença. Fica até o final do vídeo que eu conto pra vocês. Lembrando que os dois estavam acabando de lançar, então nem esse aqui, nem esse tinham bibliotecas extensas. Ou seja, as vantagens estratégicas eram muito maiores para esse cara do que para esse cara. Meu pai me deu esse videogame, em 92 foi quando eu ganhei ele. Foi uma frustração um pouquinho pra mim, porque a maioria dos meus colegas acabaram comprando o Game Boy. Você vai pensar, ah, seu playboyzinho. E eu achava mais legal ter esse portátil de mão. Que na época que a gente tinha 2 televisões, mas o computador que rodava com a televisão que a gente tinha. Pegar aqui algumas coisas que são legais de ver nele. Falando como um profissional de design, a gente pode dividir esses produtos em 2 grandes grupos. Quanto forma, ou seja, o shape dele, partes que são tridimensionais, o 3D e o 2D. Aquela parte que são os grafismos, os desenhos, as linhas, as cores. A gente vai fazer um unboxing. Isso aqui é a caixa que veio o meu Game Gear, né? Eu não tinha uma bolsinha, então eu levava muitas vezes dentro da caixa. Você tem a questão do grafismo, você tem a vista superior, laterais, com as informações, Game Gear, Tectoy. A parte de trás, os outros componentes vendidos separadamente. Usar a arte gráfica da caixa nessa época era muito mais importante. A gente não tinha internet, propaganda na TV não era o tempo todo. Então vender os periféricos aqui atrás era muito importante. Foi por causa da arte aqui da frente, foi fundamental para inclusive eu comprar esse jogo na hora que eu fui comprar o Game Gear. Ele não vinha com nenhum cartucho. Quando a gente tá falando aí da década de 80, começo da de 90, você tinha aí Robocop, o Exterminador do Futuro, os visores, toda a arte gráfica para representar a tecnologia era esses enquadramentos de quadrante. Aqui atrás a gente pode ver os não inclusos, o adaptador de antena. Ah, adaptador de antena que eu botar na televisão? Não, é adaptador de antena porque ele tinha um módulo de antena. Esse módulo de antena eu comprava separado e transformava o Game Gear numa televisão. O HF, VHF, um cabo multiplayer, tinha adaptadores de energia externa que, gastava, comia pilha 4 a 6 horas, 6 pilhas. A gente tinha adaptador de isqueiro para carro, portátil, faz todo sentido. Aquele adaptador que você ligava as fitas de Master System. Tinha isso daqui que era muito engraçado, que era um ampliador de tela e os cartuchos. Dentro dele a gente tem um berço de EPS, né, ou poliestireno expandido, vulgo isopor, tinha uma tampa, mesmo material, para proteger essa parte superior do produto. No produto vinha isso, ele ainda é muito bom ergonomicamente, nunca tive problema nem para jogar, nem tive alguma dor, eu jogava que nem louco. Então esses arredondados, esses fillets, ajudam muito a 2 coisas.
a não machucar a mão na hora de segurar e reduzir o tamanho também, parecer menor. Ele tem essa forma um pouco trapezoidal para poder segurar, e ele é todo fosco, para se riscar se não aparecer tanto, né? É um acabamento de jateamento no próprio molde. A tela é a parte preta aqui interna. Depois da tela tem uma parte cinza, chanfradinha, para dar a impressão de ser maior. Depois tem esse recorte aqui em volta, para dar um segundo elemento gráfico, porque eu tenho os botões muito na lateral, tem uma distância muito grande. Então isso daqui é um trabalho de massas, de elementos, para poder diminuir essa relação visual. Questão gráfica, de comunicação, você vê que o logo dele são 3 elipses, vermelho, verde e azul, RGB. Para comunicar, para que ele veio? Preto e branco não, ele tem essa cor mais acinzentada, tem aqui o loginho da Sega, botões, que é esse daqui, diferenciado de duas maneiras. O shape, uma semisfera, e ele é azul. Na hora que eu tô aqui jogando, pela minha visão periférica, eu não tenho perigo de apertar, porque realmente a posição que ele tá, eu tinha que ter a intenção de apertar ele. Eu tenho um botão 1, botão 2, e ele tem uma elipse, né, que é muito semelhante, inclusive, ao logo. Isso daqui ajudava também eu a posicionar o meu dedo. Os botõezinhos, eles são um pouco rebaixados, para eu acomodar o dedo aqui dentro muito bem. E aqui a gente tinha o famoso D-pad, que surgiu com o Game Watch da Nintendo. Ele encaixa direitinho com o dedo. Tem a caixinha de som que era estéreo, mas o seu dedão nunca tampava o som, então era muito bem projetada. Aqui em cima, os comandos principais, tem o liga e desliga em laranja, para me avisar, clicar nele sem querer. Do lado, intensidade de luz, em cima, o volume. Aqui eu tenho uma entrada de fone de ouvido, a entrada de energia, que a gente chama de Power Jack, e aqui a entrada para cabo link, para jogar contra um amigo, e aqui ó, é o slot do cartucho, na parte de baixo, rasgos, é para colocar a fitinha que você pode prender no braço. Eu podia colocar a fitinha aqui e amarrar no meu braço da direita, ou eu posso amarrar no meu braço da esquerda se for canhoto. Na parte traseira a gente tem a ergonomia aqui dos dedos, um rebaixado aqui, que eu jogava pra caramba e não tinha problema dele sair escorregando, às vezes eu suava um pouco a mão. Eles já planejaram onde encaixar das coisas, então aqui a gente tem 2 rasgos para encaixar os periféricos. Ele tem, a gente chama de inserto, uma bucha para rosquear um parafuso, que era um travamento para ele não sair de qualquer forma. Os escritos aqui em cima, eles estão todos em alto relevo, um desenho orgânico, produto aqui, show de bola. Olha como os parafusos aparecem aqui claramente. E aqui vinha um adesivinho avisando que era da Tectoy e avisando que foi produzido, importado na Franca de Manaus. A gente tem as tampas, aqui ó, o compartimento com as 6 pilhas. As 2 tampas, elas no computador você vai lá e espelha. Mas na hora da produção a gente tem que pensar que cada um desses é um molde. E não tentar deixar elas iguais. Tem alguma forma de fazer isso no Game Gear? Provavelmente dava para fazer isso daí. É importante porque é menos molde, menos material, menos processos de montagem e peças de montagem. O meu primeiro jogo, né? Eu queria muito esse jogo porque tinha lá na capa exatamente, né, a mesma coisa que tem. Pode ver que o grafismo se segue para tudo, né? Então tem aquelas linhas verdes, que é uma arte conceitual na frente aqui do Super Mario GP, que inclusive era a arte que era usada nos fliperamas e foi usada nos cartuchos, do tiro cartucho aqui. Ele tem aqui é o que a gente chama de berço. Então a fita do Master vinha grudadinha aqui, ó, vinha direitinho aqui travada. Para o Game Gear, para poder aproveitar, eles só fizeram uma peça a mais que você encaixa aqui, diminui a área, né? E daí eu consigo encaixar a fita perfeitamente. Não me diga! Como é que eram as fitas? O desenho dela, lateral, né, tem essa caída. Tem um grip aqui, ou seja, uma pega para na hora que eu colocar o dedo eu conseguir puxar. Esse daqui é um cartucho brasileiro. Esse daqui, japonês. Vira aqui atrás, você vê que a única coisa que muda é que aqui ele fala que foi produzido no Japão. E aqui eles simplesmente tamparam isso, um refurnished no molde. Aqui na frente a gente tem o que a gente chama de label, né? Então é essa arte gráfica. Ele encaixa perfeitamente aqui atrás, ó, e completa o desenho do próprio produto, ó, inclusive na lateral aqui. O fillet que tem aqui, ele acompanha aqui na borda, sem o cartucho ficar meio feiuco aqui dentro. Na hora que você coloca o cartucho, ele fica meio perfeitinho, bonitinho, né? Esse daqui, então, era a caixa brasileira. Bom, esse aqui é uma caixa americana, a caixa japonesa. Quando a gente fala o peso de massas do produto, ele é grande, largo, a tela está muito distante dos botões, ia dar a impressão de pequena demais, então ele aproveita essa massa, trabalha bastante essa parte do grafismo dele. A iluminação ideal, então dá para jogar tranquilo no escuro, no claro. A tela aqui se reflexiva atrapalha, como hoje atrapalha qualquer tela reflexiva. Riscava muito mais do que risca as telas hoje. Por causa das pilhas ele ficava pesado,
mas o peso era aqui embaixo, então não atrapalhava. Se fosse aqui, ele ia virar, então inteligentemente os caras jogaram para baixo. Inclusive eu posso até desmontar se vocês quiserem, se vocês comentarem embaixo que querem dar uma olhada. Bom, e essas são as minhas impressões do vídeo. Então, como eu tinha prometido para vocês, vou falar quanto custaria hoje. Na época ele custava $150, na conversão de hoje, né? Mais ou menos R$823, contra o Nintendo Switch, que ele custa $350 e R$1.920. Tá? E você fala, pô, era bem mais barato. Tem que lembrar do seguinte, o reajuste da inflação, $150 naquela época, quanto seria o mesmo poder de compra hoje? Então, quanto custaria em dólar um produto desse? Custaria $307. Então, o Switch custa $350. Esse aqui custaria $307, de uns R$1.600. E o Switch está em torno dos 2.000. Será que o insucesso desse produto foi realmente o preço ou foi o momento de mercado? Uma das coisas que a gente fala muito é sobre a evolução da tecnologia e a aceitação do mercado. Na minha época, isto era só um videogame, um brinquedo de criança. Hoje em dia, um PS5 pode custar $700, dependendo de onde você vai buscar. Olha como a tecnologia, não é a questão só dela evoluir, mas ela começou a ser aceita e foi permitido que os objetos, os produtos, pudessem embarcar mais tecnologia. Isso era o top de linha, tá? Igual hoje o Switch é um top de linha, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha que isso é importante pra gente. Comentem aí embaixo para saber o que vocês acharam sobre e até a próxima.